A psiquiatria de Deus e a psiquiatria humana, as duas metades da mesma laranja. A psiquiatria humana trabalha com remédios diagnósticos, terapias e controle de sintomas. Ela ajuda a pessoa a sobreviver, e isso é importante. Mas muitas vezes trata o efeito e não a raiz. Alivia a dor, mas não muda o coração. Agora olha isso. A psiquiatria de Deus também trata a mente, mas vai além. Ele cura emoções, caráter, identidade, alma e espírito. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Eu sou o Senhor que te sara. Deus não trata apenas comportamento. Deus trata o coração. E essa transformação vem por meio de Jesus Cristo. João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora entende isso. O verdadeiro manual da vida é a Bíblia. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar. Nossas falhas revelam onde precisamos ser tratados, mostram onde fomos enganados e onde Deus quer trabalhar. Salmos, capítulo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido para aprender. A dor pode ensinar, pode revelar, pode expor o que está escondido. Mas a cura é um processo e muitas vezes confronta, quebra o orgulho, exige mudança. Hebreus, capítulo 12, versículo 6. O Senhor corrige a quem ama, mas Deus também consola. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Deus é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Agora olha isso. A igreja é um hospital. Não é palco de perfeitos. É casa de restauração. Mateus capítulo 9, versículo 12. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Agora, o processo Deus revela. A dor aparece, a verdade confronta, a pessoa decide mudar e Deus transforma. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Sede transformados pela renovação da mente. Agora presta atenção nisso, o perigo de se achar curado. O velho homem tenta voltar todos os dias. A batalha continua, enquanto estivermos neste corpo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Por isso precisamos nos examinar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos e perguntar: Senhor, o que ainda precisa mudar em mim? Quem para de se examinar começa a cair. Quem permanece humilde continua sendo transformado. Conclusão. A psiquiatria humana ajuda a viver. A de Deus ensina a viver de verdade. O remédio alivia, a palavra liberta. E Deus transforma. Agora entra um ponto mais profundo. A mente humana funciona como um campo. Um campo onde sementes são plantadas todos os dias. Desde que nascemos, começamos a olhar, ouvir e aprender. Uma criança nasce com um campo mental vazio, pronto para receber sementes. Essas sementes entram por 3 caminhos: o que vemos, o que ouvimos e o que repetimos. Tudo isso vai sendo gravado na mente. Agora entende isso. Essas sementes podem ser de 2 tipos: sementes boas, amor, fé, sabedoria, disciplina, verdade e a palavra de Deus. Ou sementes ruins, vícios, pensamentos impuros, inveja, mentira, orgulho, hábitos destrutivos. O problema é que a maioria das pessoas não percebe isso. Elas vivem sem consciência e enquanto vivem assim, o campo da mente vai sendo preenchido. Jesus explicou isso na parábola do semeador, Mateus capítulo 13. As sementes caem em diferentes tipos de solo, e isso representa a mente humana. Alguns são como solo duro, ouvem, mas não entendem. A semente não entra. Outros são como solo raso, recebem com alegria, mas não criam raiz, e quando vem dificuldade, desistem. Há também o solo com espinhos. A palavra entra, mas é sufocada pelas preocupações pelo mundo e pelas distrações. E existe o solo bom, onde a palavra entra, cria raiz e produz fruto.
essa pessoa cresce. Mateus capítulo 6, versículo 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Isso significa que os olhos são a porta da mente. Tudo o que vemos planta sementes dentro de nós. O mundo planta sementes o tempo todo. Hoje isso acontece ainda mais através de redes sociais, filmes e aplicativos que prendem a atenção. Isso cria distrações, vícios e ciclos repetitivos. A pessoa entra por minutos e perde horas sem perceber. É como viver no automático. Muitas pessoas vivem assim, seguindo padrões, sem perceber que estão sendo influenciadas. Outro ponto importante é o hábito de copiar. Desde criança copiamos comportamentos, atitudes e hábitos, mas muitas vezes copiamos também os erros. O verdadeiro crescimento começa quando a pessoa escolhe o que absorver e o que rejeitar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora entende isso. Existe também a influência do DNA. A pessoa nasce com tendências, temperamento e inclinações. Mas isso não define a vida. O que realmente molda a mente são as sementes. Agora olha isso. Os vícios surgem pela repetição. Quando algo é repetido, o cérebro libera dopamina. Isso gera prazer, e o cérebro passa a querer repetir. Se perde o controle, vira vício, e o vício se torna uma prisão mental. A pessoa sabe que faz mal, mas continua. Agora vem a pergunta: como limpar o campo da mente? Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus. Quando a pessoa começa a buscar a Deus, algo começa a mudar. Ela troca hábitos, troca pensamentos, troca prioridades. Isso é limpar o campo, trocar sementes ruins por sementes boas. Com o tempo, a mente muda. E quando a mente muda, os frutos aparecem. Amor, alegria, paz, paciência, domínio próprio. Isso mostra que o campo foi transformado. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Agora olha isso. A vida também funciona como uma semente. Começa pequena, mas cresce, se desenvolve e produz frutos. Esses frutos alcançam outros. E assim o ciclo continua. Sementes, árvores, frutos e novas sementes. Mas existe um detalhe importante: nem toda árvore produz bons frutos. Por isso, é necessário cuidar do campo, porque também existem ervas daninhas, vícios, maus hábitos, pensamentos negativos. Se não forem removidos, dominam tudo e roubam o crescimento. Jesus ensinou isso, Mateus capítulo 13. O resultado sempre depende do solo. Agora guarda isso. Algo pequeno pode crescer muito. Uma semente pequena pode se tornar uma árvore grande. Assim também é a mente, e assim é a vida. Conclusão final: cuidar da mente é cuidar da vida. Quem planta bem, colhe bem. Quem cuida do campo, muda o futuro. A guerra dentro da mente. Depois de entender que a mente funciona como um campo, onde sementes são plantadas, surge uma realidade que todo ser humano experimenta. Existe uma batalha dentro de nós, uma luta entre aquilo que queremos fazer e aquilo que acabamos fazendo. Essa batalha acontece dentro da mente. A Bíblia descreve isso de forma muito clara. O apóstolo Paulo falou sobre essa guerra interior. Romanos capítulo 7, versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Isso mostra que dentro da mente existem forças diferentes disputando o controle. De um lado, o desejo de fazer o que é certo. Do outro lado, impulsos que levam para outro caminho. Essa luta faz parte da vida. Agora entende isso de forma simples. Dentro da mente existem duas formas de funcionamento: o capitão e o automático. O capitão é a parte consciente. É quando você pensa, analisa e decide. É quando você para e diz: isso é certo, isso é errado, eu vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. É a parte que conduz a vida na direção correta. Agora, guarda isso. O capitão é como o capitão de um navio. Ele está no controle, tentando manter o rumo certo. Na ciência,
Isso corresponde ao córtex. Pré-frontal, a parte do cérebro responsável por decisão, controle, planejamento e consciência. Quando o capitão está ativo, você tem domínio, você tem direção, você tem clareza. Mas existe também o automático. O automático é a parte que age sem pensar. É formado por hábitos, costumes e repetições. Tudo aquilo que você repetiu muitas vezes vira automático. Por isso a pessoa faz coisas sem perceber, fala sem pensar, reage sem controle e depois pergunta por que eu fiz isso. Isso acontece porque o automático assumiu o controle. Agora olha isso, essa batalha está ligada às sementes plantadas na mente. Sementes boas fortalecem o capitão. Sementes ruins fortalecem o automático. Aquilo que é alimentado cresce. Se hábitos errados são repetidos, eles ficam mais fortes. Mas se a pessoa muda, o automático também muda. Agora entende algo profundo. Essa batalha não é só mental, ela também é espiritual. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Combate o bom combate da fé. Esse combate acontece todos os dias. É a decisão de fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Quando a consciência desperta, a pessoa começa a perceber essa luta. Ela percebe quando o automático quer dominar. E nesse momento surge algo poderoso, a capacidade de escolher. Escolher o caminho, escolher o que alimentar, escolher o que manter. A vida não é só viver, é uma batalha interior, e aquilo que vence dentro da mente define o rumo da vida. Agora, entra um ponto profundo. O cérebro pode nos enganar. Depois de observar a mente, surge uma pergunta. Será que tudo o que pensamos é verdade? Ou será que o cérebro pode nos enganar? Isso aparece em situações simples do dia a dia. Uma pessoa entra em uma plataforma para assistir algo, começa a rolar, procura alguma coisa, troca várias vezes. E quando percebe, já passaram minutos, às vezes horas. Então surge a pergunta: estamos vivendo ou apenas distraindo a mente? O cérebro procura prazer, ele busca recompensa rápida. Quando algo gera prazer, ele quer repetir. Por isso, muitas pessoas ficam presas em vídeos, redes sociais, entretenimento. Isso não é o problema. O problema é quando a vida gira só nisso. Então surge outra pergunta. Se a vida fosse só isso, qual seria o sentido? Existe o mundo real onde construímos, decidimos e crescemos. Mas também existe um mundo de distração onde o tempo passa sem perceber. E então a pergunta volta: estamos vivendo ou apenas ocupando a mente? Agora entende isso. A mente cria focos. Quando alguém entra totalmente em algo, o tempo desaparece. Mas a pergunta é: isso foi escolha ou foi automático? Estamos decidindo ou apenas seguindo o que é mais fácil? Agora chegamos ao ponto mais profundo. O propósito da vida. A vida não pode ser apenas distração. Existe dentro do ser humano uma busca por sentido. Por que existimos? Para que nascemos? Qual é o propósito? Se a vida fosse só repetir rotinas, algo estaria faltando. O ser humano precisa de direção. Agora olha isso. Como separar o real da ilusão? A resposta começa na observação. Observar a própria mente. Perguntar: isso constrói minha vida ou só ocupa meu tempo? Estou vivendo consciente ou no automático? Quando a pessoa observa, ela percebe algo forte. Muitos pensamentos não são escolhas, são hábitos, repetição, influência ambiente. E isso revela algo poderoso. Existe escolha, existe controle, existe direção. A pessoa pode parar, pensar e decidir. E isso muda tudo. Conclusão. A pergunta mais importante é essa: você está vivendo consciente ou só seguindo o que o cérebro pede? Quando a consciência desperta, tudo muda. A pessoa começa a enxergar o que é distração, o que é propósito e o que constrói a vida. E então ela deixa de apenas reagir e passa a escolher o caminho que deseja seguir. Os espinhos que sufocam a mente.
Jesus contou uma parábola que revela algo muito profundo sobre a mente humana. Ele disse que algumas sementes caem entre espinhos. Mateus, capítulo 13, versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra. Agora entende essa imagem. A semente até nasce, mas não cresce. Os espinhos sufocam a planta. Agora a pergunta: o que são os espinhos? Os espinhos representam coisas que ocupam a mente e impedem o crescimento. Não são coisas que parecem ruins no começo. Muitas vezes são distrações que vão ocupando o coração. Jesus mencionou duas principais: as preocupações deste mundo e o engano das riquezas. Essas coisas dominam os pensamentos. Agora olha isso, como os espinhos crescem. A mente funciona como um campo. Quando muitas coisas ocupam o pensamento, elas começam a competir pela atenção. Com o tempo, algumas dominam. Por exemplo, ansiedade, excesso de preocupação, busca constante por dinheiro, distrações sem fim, vícios. Tudo isso começa pequeno, mas cresce como espinhos. Agora presta atenção. O perigo dos espinhos: eles não aparecem de forma violenta, eles crescem devagar, silenciosamente. Quando a pessoa percebe, o campo já está cheio, e então aquilo que deveria crescer como fé, propósito, vida espiritual, acaba sendo sufocado. Agora, entende isso. O campo precisa ser cuidado. Assim como um agricultor limpa o campo, a mente também precisa ser cuidada. Se o campo estiver cheio, as sementes boas não crescem. Por isso, é necessário observar o que ocupa o coração. Essa parábola ensina algo forte. Não basta plantar boas sementes, também é necessário cuidar do campo. As distrações, as preocupações e o engano das riquezas podem sufocar aquilo que realmente importa. Por isso, cada pessoa precisa vigiar o coração, porque aquilo que ocupa a mente define o que cresce na vida. Agora entra um ponto profundo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Depois de falar sobre sementes, Jesus revelou algo essencial sobre como a mente funciona. Mateus, capítulo 6, versículo 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Essa frase parece simples, mas é profunda. Os olhos são portas de entrada. Tudo o que vemos entra na mente. Cada imagem, cada cena, cada comportamento fica registrado. A mente aprende observando. Por isso, os olhos são portas para o campo da mente. Tudo o que entra pode virar semente. Agora entende isso, como as sementes são plantadas. Quando a pessoa vê algo, o cérebro registra. Com o tempo, isso vira pensamento, depois vira hábito e depois vira comportamento. Assim, as sementes crescem. Algumas são boas, outras são ruins, mas todas crescem quando recebem atenção. Agora guarda isso. A mente aprende por repetição. O cérebro aprende vendo várias vezes, e aquilo que se repete começa a parecer normal. É assim que hábitos nascem, costumes aprendidos, comportamentos copiados, atitudes observadas desde a infância. Tudo isso forma o campo da mente. Agora olha isso. O mundo planta sementes o tempo todo. Redes sociais, vídeos, imagens aparecem constantemente. Cada uma dessas coisas planta algo. Algumas trazem crescimento, outras geram confusão, vícios e distração. Por isso Jesus alertou, Mateus capítulo 6, versículo 23. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Isso significa que aquilo que entra define o que domina. Se a mente se enche de coisas boas, ela produz bons frutos. Mas se enche de coisas negativas, isso também cresce. Agora entende isso. Cuidar da mente é cuidar das entradas. Assim como um agricultor cuida do campo, você precisa cuidar do que entra, porque tudo o que entra pelos olhos cresce dentro de você. Os olhos iluminam ou escurecem a vida.
Conclusão: a mente é um campo. Os olhos são uma das principais portas. Aquilo que você vê influencia pensamentos, hábitos e decisões. Por isso, observe o que você permite entrar, porque aquilo que entra se torna semente, e aquilo que cresce define a sua vida. Renovação da mente, a transformação interior. Depois de entender que a mente é um campo onde sementes são plantadas, surge uma pergunta importante: é possível mudar aquilo que já foi plantado? A Bíblia responde claramente que sim. Existe um processo chamado renovação da mente. O apóstolo Paulo ensinou isso. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui existem duas ideias importantes: não se conformar com o mundo e renovar a mente. Ou seja, a mente pode ser transformada. Agora entende isso. O que significa renovar a mente? Renovar a mente é mudar o que está dentro. Pensamentos, hábitos, valores, desejos. É como reorganizar a casa interior. Algumas coisas precisam sair, outras precisam ser plantadas. Agora olha isso. A mente recebe sementes desde a infância. Tudo o que vemos, ouvimos e vivemos fica registrado. Algumas sementes são boas, outras são ruins. A renovação acontece quando começamos a trocar sementes ruins por sementes boas. Agora guarda isso. As portas de entrada. Jesus ensinou que os olhos são uma das principais portas. Mateus, capítulo 6, versículo 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Aquilo que vemos e ouvimos entra na mente e vira semente. Por isso é necessário vigiar o que alimenta o coração. Agora, entende isso. O processo de limpeza. A renovação não acontece de uma vez. É um processo. Primeiro a pessoa percebe, depois retira o que não faz bem, e então planta novas sementes. Isso acontece através de palavra de Deus, oração, louvor, disciplina mental. Agora olha o resultado. Quando a mente muda, a pessoa pensa diferente. Coisas antigas perdem valor e coisas novas ganham importância. A vida começa a mudar de dentro para fora. Conclusão. A renovação da mente mostra que ninguém está preso ao passado. Mesmo que sementes ruins tenham sido plantadas, ainda é possível mudar. Quando novas sementes entram, o campo se transforma e começa a produzir bons frutos. Agora entra algo mais profundo. Renovar a mente começa por dentro. Durante muito tempo, muitas pessoas pensam que mudança espiritual acontece apenas indo à igreja. Mas a realidade é mais profunda. A transformação verdadeira começa dentro da mente. Agora entende isso. O problema dos hábitos. Mesmo dentro da igreja, muitas pessoas continuam iguais. A fé é real, mas os hábitos não mudam automaticamente. O cérebro cria padrões que precisam ser transformados. Agora um exemplo simples. Uma pessoa vai ao mercado. Sabe o que faz mal, mas continua comprando. Isso acontece porque o cérebro busca recompensa rápida. Ou seja, a pessoa sabe o certo, mas o hábito puxa para o mais fácil. Agora entra algo forte. A descoberta da âncora. Existe uma força invisível que prende a mente. Um exemplo. De um lado, algo que exige esforço. Do outro, algo fácil com prazer rápido. O cérebro sempre puxa para o mais fácil. Isso é uma âncora mental. Ela segura o progresso. Agora a pergunta: como remover as âncoras? Descobrir já é o primeiro passo, mas é preciso cortar aquilo que prende. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que espada de 2 gumes. A verdade corta o que prende. Agora entende o processo. Remover âncoras tem 2 movimentos: enfraquecer o que prende. Hábitos ruins precisam ser reduzidos, dia após dia. Fortalecer o que é verdadeiro, buscar a verdade, fortalecer o espiritual, focar no que importa. Assim, novos padrões nascem. Agora entra outro ponto: a manutenção da mente.
Assim como um computador precisa de manutenção, a mente também precisa. Sem cuidado vem erro, lentidão, confusão. Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A armadura de Deus protege a mente contra enganos e pensamentos destrutivos. Agora olha isso. Reiniciar o sistema. Assim como um computador, a mente precisa reiniciar. Isso acontece no descanso. Durante o sono, o cérebro reorganiza e recupera a energia. Agora, algo prático. A música como análise da mente. Quando você pratica, não está só tocando, está treinando a mente. Você executa, erra, corrige, repete, ajusta e depois analisa onde errou, onde travou, o que precisa melhorar. Esse processo revela quando a mente entra no automático, quando perde o foco, quando foge do esforço. A música se torna uma ferramenta para treinar o controle. Agora entra algo espiritual. Examinar o coração. A caminhada com Deus exige olhar para dentro. Salmos capítulo 139. Versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Agora guarda isso. Renovar a mente é mudar a forma de pensar. Identificar âncoras, enfraquecer hábitos ruins, fortalecer o que é verdadeiro. Agora uma imagem forte. A mente é como um jardim. Se não for cuidada, ervas daninhas crescem, as raízes enfraquecem, mas quando é cuidada, cresce com força. Agora o ponto final. A presença de Deus é um lugar seguro. Na presença dele, muitas coisas perdem força e o coração encontra descanso. Resumo, a transformação começa na mente. Distrações podem virar âncoras. A verdade liberta. Hábitos ruins precisam enfraquecer. Hábitos bons precisam crescer. A mente precisa de cuidado constante. E é assim que começa a verdadeira mudança. A jaula, as correntes e a chave. A cela confortável. Às vezes o diabo deixa as pessoas viverem sem problemas, porque não quer que recorram a Deus. O pecado é como uma cadeia, mas tudo parece confortável. Não existe urgência de sair. A porta parece aberta, mas chega um momento em que o tempo se esgota e a porta se fecha, e então é tarde demais. Muitas pessoas vivem assim. Por fora parecem livres, mas por dentro estão presas. Presas em hábitos, presas em desejos, presas em mentiras que a própria mente acredita. Uma jaula invisível. Agora entende isso. O primeiro engano. A primeira prisão começou no Éden. A serpente não atacou. Ela conversou. Ela enganou. Gênesis, capítulo 3. A serpente me enganou. Eva foi enganada. Mas isso não parou ali. Hoje continua. O engano aparece nos vícios, nas drogas, nos desejos que parecem pequenos no começo e nas mentiras que entram na mente. Primeiro vem o engano, depois o desejo, depois as correntes, e quando a pessoa percebe, já está presa. Agora olha isso. Houve um momento em que essa prisão foi real dentro de mim. Eu estava preso em um pecado e toda vez que caía vinha um peso, vergonha, culpa, e então eu buscava Deus. Pedia perdão, tentava entender aquela luta. Comecei a meditar no Salmo 51. Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E cada vez que eu lembrava disso, algo despertava, mas a luta continuava. Agora entende algo forte. O pecado cria correntes invisíveis. Eu vi isso na vida do meu tio. Ele morreu de cirrose. Quando ficava sem beber, as mãos tremiam. Quando bebia, paravam. Ali eu entendi. O vício prende. João, capítulo 8, versículo 34. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Agora olha isso. A batalha da mente. O pecado ocupava meus pensamentos. Parecia que minha mente estava presa. Romanos, capítulo 7, versículo 19. Não faço o bem que quero. Era uma guerra dentro de mim. Agora entra um ponto profundo. O Salmo de Asaf. Salmo 73. Asaf olhou para o mundo e viu pessoas erradas prosperando. Isso confundiu a mente dele. Mas algo mudou.
Salmo 73, versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus. Quando ele entrou na presença de Deus, a mente clareou, a verdade voltou. Agora entende isso. Jesus começa a cortar as correntes. Cada vez que você busca Deus, algo muda. Não é só esforço humano, é Deus agindo. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela corta mentiras, corta enganos, corta correntes, mas o mal continua tentando voltar. Por isso a Bíblia diz, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. Agora olha isso. Eu vi isso na minha família. Meu irmão entrou nas drogas, foi parar na prisão. Mas algo permaneceu. A essência dele ainda estava ali. E então veio o despertar. Lucas, capítulo 15, versículo 17. Caindo em si. Agora guarda isso. Deus nunca perdeu uma batalha. Quando Deus entra, a vitória é certa. A luz expulsa a escuridão. João, capítulo 1, versículo 5. A luz resplandece nas trevas. Agora entende isso. Deus quebra prisões. Isaías, capítulo 45, versículo 2. Quebrarei as portas de bronze. Agora o ponto mais importante. Eu não saí da jaula sozinho. Deus veio me buscar. Lucas, capítulo 15, versículo 4. A libertação é real. A jaula existe. As correntes existem. Mas existe algo maior. A verdade de Deus. E quando a verdade entra, a jaula se abre. A cura da mente da prisão à liberdade.